Olá, eu sou Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de sinapses elétricas. Nós podemos definir sinapses como sendo o local especializado de comunicação entre dois neurônios. A figura abaixo está representando dois neurônios. Este neurônio vai receber o nome de neurônio pré-sináptico. Por sua vez, o outro neurônio recebe o nome de neurônio pós-sináptico. Isso porque, entre o neurônio pré-sináptico em relação ao neurônio pós-sináptico, localiza uma região especializada chamada de sinapse, onde está ocorrendo a comunicação entre o neurônio pré-sináptico com o neurônio pós-sináptico. Além disso, as sinapses podem ser classificadas como químicas ou elétricas, dependendo de seus mecanismos de transmissão sináptica. Esta sinapse que nós estamos estudando é uma sinapse do tipo elétrica. Nós optamos por começar o estudo das sinapses neuronais pelas sinapses elétricas, uma vez que ela é a mais simples. Estas sinapses elétricas, elas são encontradas em neurônios imaturos e também nas células da glia. Vamos ver agora esta região de contato entre o elemento pré com o elemento pós-sináptico, que nós sabemos que chama sinapses. Esta região recebe o nome de junção comunicante. Podemos ver que, na junção comunicante, ocorre a presença de canais proteicos que ligam o citoplasma das células adjacentes, ou seja, liga o citoplasma do neurônio pré-sináptico em relação ao neurônio pós-sináptico. E por meio dessa ligação, possibilita o fluxo de íons e também de pequenas moléculas entre os citoplasmas das células conectadas. Vamos estudar a junção comunicante, ver como ocorre a formação dessas proteínas, quais são os componentes proteicos e como ocorre a passagem de íons entre os lados citoplasmáticos do neurônio pré para o pós-sináptico e também do neurônio pós para o pré-sináptico. Aqui a gente já pode perceber que, quando nós tratamos de sinapses elétricas, ocorre uma passagem bidirecional dos íons. Isso quer dizer, pode ocorrer a passagem de íons ou de pequenas moléculas também, do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico, assim como do neurônio pós-sináptico para o pré-sináptico. Quem formam as proteínas da junção comunicante são os conexons. Vejamos que os conexons são canais proteicos específicos localizados na junção comunicante. E estes canais permitem a passagem bidirecional dos íons e também de pequenas moléculas. Perceba um detalhe. Os conexons estão separados por um espaço muito estreito, cerca de 2 nanômetros. Isso quer dizer o seguinte: os conexons do neurônio pré-sináptico estão extremamente próximos em relação aos conexons do neurônio pós-sináptico. O espaço entre esses conexons é cerca de 2 nanômetros. Por isso, nós falamos que ocorre uma comunicação entre o citoplasma do neurônio pré-sináptico com o citoplasma do neurônio pós-sináptico e a transmissão é feita por meio de continuidade. Agora, as conexinas são subunidades proteicas idênticas. Essas subunidades proteicas se unem para formar os conexons, e as conexinas são em número de 6. 6 subunidades proteicas idênticas, portanto, formam os conexons. Vamos ver essa figura com outro ângulo. Virando a figura, nós podemos ver os conexons, que são as proteínas da junção comunicante que permitem a passagem de íons e pequenas moléculas do neurônio pré para o neurônio pós-sináptico ou do neurônio pós para o neurônio pré-sináptico. Vimos também que esses conexons são formados por 6 subunidades. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 subunidades. Estas subunidades proteicas são idênticas e recebem o nome de
conexinas. E o que acontece? Após a chegada de um potencial de ação, ocorre a abertura dos conexons e o fluxo de íons ou de pequenas moléculas. Então veja bem, chegando um potencial de ação no terminal de um neurônio elétrico, ocorrerá uma mudança na forma das conexinas. Isso vai fazer com que ocorra a abertura de um poro iônico e, por meio desse poro iônico, ocorra a passagem dos íons ou de pequenas moléculas. No nosso caso, eu coloquei a passagem dos íons do neurônio pré-sináptico em direção ao neurônio pós-sináptico. Isso ocorreu graças à abertura de um poro iônico, graças à modificação das conexinas. Vamos ver agora uma animação a respeito da sinapse elétrica. A animação mostra dois neurônios. O neurônio que antecede a sinapse é chamado de neurônio pré-sináptico. Por sua vez, o neurônio que localiza após a sinapse é chamado de neurônio pós-sináptico. E a área de contato entre o neurônio pré-sináptico com o neurônio pós-sináptico é chamada de sinapse. Essa área de contato permite o fluxo de informação entre os neurônios. Perceba que na sinapse elétrica existe uma grande quantidade de proteínas chamadas de conexons. Essas proteínas formam a junção comunicante. Modificando o ângulo de visão, podemos observar que cada conexon é formado por 6 subunidades idênticas. Estas subunidades são chamadas de conexinas. Vejamos que, após a chegada de um potencial de ação, ocorrerá uma modificação no posicionamento das conexinas. Com isso, ocorre a abertura de um poro iônico e, por meio desse poro iônico, ocorre a passagem de íons e de pequenas moléculas. Isso permite a comunicação entre o neurônio pré- e pós-sináptico. Revejam a animação de uma sinapse elétrica. Agora vamos ver as conclusões finais e as vantagens de uma sinapse elétrica. A sinapse elétrica apresenta como característica uma grande velocidade do fluxo de transmissão de informação. É formada por 2 elementos neuronais, sendo o elemento pré-sináptico e o pós-sináptico. O elemento pré-sináptico é aquele que antecede a sinapse. Por sua vez, o elemento pós-sináptico é aquele que localiza após a sinapse. Lembrando que a sinapse é a região de contato entre os neurônios que permite o fluxo de informações. O contato é realizado por continuidade. Isso porque o espaço entre os conexons do elemento pré-sináptico em relação ao elemento pós-sináptico é extremamente pequeno, cerca de 2 nanômetros. O fluxo de informação na sinapse elétrica é bidirecional. Isso quer dizer que pode ocorrer o fluxo de informação tanto do elemento pré-sináptico para o pós-sináptico, quanto também do pós-sináptico para o pré-sináptico. Na sinapse elétrica não há presença de mediadores químicos. Estas sinapses são sincronizadoras e são também incapazes de processar informação. Isso quer dizer que não há mecanismos de aprendizado e memória e armazenamento das informações em sinapses elétricas. As principais vantagens das sinapses elétricas, portanto, são a rapidez na transmissão de informação, uma vez que não há nenhum tipo de mediador químico, basta que ocorra a presença do potencial de ação, a abertura dos conexons e passagem de íons. E isso garante a sincronização de numerosas células. Gente, era isso que eu teria que falar para vocês a respeito das sinapses elétricas.
Espero que vocês tenham gostado e compreendido os conceitos. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e deixe um like para mim. Obrigado e até o próximo vídeo.